Parte 9. Pacto com a Princesa das Trevas. A água da vida sombria havia funcionado, mas apenas como um estímulo. A condição de sua mãe melhorara drasticamente, ela agora estava consciente e falante, mas uma fraqueza fundamental, um desgaste na própria essência vital dela, persistia. O alquimista, agora completamente aterrorizado e leal a Jivou, confirmou. Apenas o coração puro de um ser de alta classe demoníaca, imbuído com o poder de um governante, poderia finalizar a cura. Um ingrediente que nem mesmo o coração pervertido de Fênix de Sombras possuía. Havia apenas um lugar para obtê-lo: o coração do próprio governante do Castelo dos Demônios. O rei. Jivou retornou sozinho ao portal que ainda pulsava como uma ferida aberta no mundo. Desta vez, não havia guildas, nem testemunhas. Apenas ele e seu exército sombrio, que agora incluía os recém-adquiridos orcs comandados por Kargalgan. O castelo parecia reconhecê-lo, sua atmosfera opressiva agora carregada de uma expectativa silenciosa e hostil. Foi nos corredores superiores, onde a arquitetura se tornava mais intrincada e menos caótica, que ele a encontrou. Ela não atacou. Em vez disso, observava de uma varanda, envolta em sombras que pareciam obedecê-la de maneira diferente. Ezio Radiru. Ela não parecia com os outros demônios. Sua forma era humanoide, esguia e elegante, com chifres curvados e elegantes, pele de um cinza perolado e olhos que brilhavam como uma inteligência profunda e uma curiosidade antiga. Suas roupas eram trapos reais, mas gastos e finos. Ela emanava o poder de um Rankesse, mas contido, quase reprimido. Um humano não. Você é algo mais. Sua voz era melodiosa, mas com a aspereza das profundezas. Você matou o guardião do portal. Você colhe as sombras. Você busca o rei. Jivou parou, analisando-a. Não havia hostilidade imediata, apenas uma avaliação cautelosa. E você é? Uma prisioneira. Filha do rei anterior. Baran, o usurpador, mantém-me viva como um troféu, mas me acorrenta a este lugar. Ele teme o sangue real que corre em minhas veias. Ela desceu flutuando, seus pés tocando levemente o chão. Você vai matá-lo. Eu posso levá-lo até seus aposentos privados, evitar seus exércitos mais leais. Em troca você me leva para fora deste lugar quando ele cair. Era uma oferta clara. Um guia através do coração do inferno. Jivou não confiava nela, mas a lógica era sólida. Ela tinha motivos para atrair Baran, e sua ajuda pouparia tempo e recursos. Aceito, ele respondeu, sua voz neutra. Traição, e você se juntará a meus inimigos. Permanecendo aqui. Um leve sorriso tocou os lábios de Ezio. Direto. Como deve ser. A jornada através dos domínios internos do castelo foi uma prova de furtividade e poder. Ezio conhecia cada passagem secreta, cada padrão de patrulha. Ela apontou armadilhas de magia negra que teriam desencadeado alertas massivos. Em troca, Jivou lidou com as ameaças que não podiam ser evitadas. Quando um grupo de cavaleiros infernais de elite os interceptou em uma ponte de ossos, foi Ezio quem lançou um véu de ilusão, enquanto Jivou e um destacamento de suas sombras e Greys, Baruka e Kargalgan os eliminavam em silêncio absoluto. Eles lutavam em perfeita sincronia, uma dança mortal de trevas e fogo. Jivou descobriu que, diferentemente de outras criaturas, os demônios de nascimento puro, especialmente os de sangue real ou alta linhagem, não podiam ser transformados em sombras com dominação das sombras. Suas almas eram muito intrínsecas ao fogo e ao caos, resistindo à fria ordem da necromância. Eles só podiam ser mortos ou subjugados de outras formas. Ao longo dos dias, ou o que parecia dias naquele lugar sem tempo, o respeito mútuo cresceu. Ezio era astuta, poderosa e, por baixo de seu exterior calculista, carregava um ódio fervoroso por Baran e uma sede de liberdade que Jivou compreendia em um nível fundamental. Ela via nele não um salvador, mas uma força de mudança, uma tempestade que poderia varrer a tirania que a aprisionava.
Em uma câmara de descanso segura, uma antiga biblioteca demoníaca tomada por teias de sombra, a tensão entre eles dois seres de poder imenso isolados em um mundo hostil atingiu o ponto de ruptura. Foi Ezio quem fez o primeiro movimento. Seu toque na mão dele não era de sedução trivial, mas de afirmação, de um pacto selado de outra forma. Jinvoro, cuja humanidade havia sido tão distorcida pela escuridão e pelo propósito, encontrou nela um reflexo de sua própria solidão de comando. Não houve amor, mas um reconhecimento profundo e uma liberação de pressão primordial. Foi intenso, selvagem e, por um breve momento, fez com que as sombras ao seu redor se acalmassem. Após, deitados entre ruínas e livros proibidos, Ezio sussurrou contra seu peito. Ele mantém um viver no ancião, Kaizel, acorrentado nos pináculos. É um olho do céu. Deve ser tratado antes de nos aproximarmos do trono. O caminho até os pináculos levou-os através dos pátios superiores abertos, onde a fumaça vermelha do céu era mais densa. Acorrentado com grilhões feitos da própria escuridão do rei, Kaizel era uma visão aterrorizante. Um viver do tamanho de um edifício, com escamas negras como obsidiana e olhos que queimavam com o fogo do núcleo do castelo. Ele era o vigia final. Baran sabia que eles estavam chegando. Kaizel atacou com um rugido que fez a pedra tremer, vomitando um rio de chamas negras. Jinvou ordenou que seu exército atacasse. Arqueiros orcs e magos élficos lançaram um bombardeio contra a besta, enquanto Igris e Kargalgan atacavam seus flancos. Foi Ezio, no entanto, com seu conhecimento da magia de ligação do castelo, quem enfraqueceu os grilhões. Jinvoro, usando passos das sombras, apareceu nas costas do Wyvern, com um golpe concentrado de energia necromântica, não para matar, mas para subjugar, quebrou o vínculo mental que Baran tinha com a criatura. O Wyvern, agora livre da vontade do tirano, mas ferido e confuso, caiu no pátio. Jinvou aproximou-se. Em vez de dar o golpe final, ele ofereceu uma escolha, projetando sua vontade: servir ou perecer. A inteligência anciã nos olhos de Kaizel viu a força em Jinvou, a promessa de caça e liberdade das correntes. A besta inclinou a cabeça em submissão. Aliado adquirido. Kaizel, o Wyvern ancião, montaria / assalto, nível 68 habilidades, voo supersônico, sopro de chamas negras, pele de escamas demoníacas. Montado em Kaizel, com Ezio atrás dele segurando-se firmemente, Jinvou chegou aos aposentos do trono como um conquistador. A sala era um vasto vazio de pedra negra polida, no centro do qual, em um trono feito de espinhos de dragão petrificados, sentava-se Baran, o rei dos demônios. Ele era majestoso em sua terrível glória. 3 metros de altura, músculo sob uma pele cor de vinho, chifres imponentes e olhos que eram poços de estrelas em colapso. Em suas mãos repousavam 2 armas. Um par de adagas que pareciam fendas no espaço e uma espada longa que irradiava uma aura de aniquilação pura. Traidora. E verme que brinca com ossos, a voz de Baran era como a fricção de placas tectônicas. Você traz um exército de mortos para meu salão. Eu sou a morte encarnata. A batalha foi apocalíptica. Baran se moveu com uma velocidade que rivalizava com a de Jinvou, suas adagas desfazendo magias sombrias e cortando soldados sombrios como se fossem fumaça. Sua espada longa, quando brandida, criava ondas de força que desintegravam a pedra. Ele era, de longe, o adversário mais difícil de Jinvou. Jinvou lutou com tudo. Ele usou seu exército como distração, sacrificando dezenas de sombras para criar aberturas. Igris engajou Baran em combate corpo a corpo, sua grande espada contra a espada longa do rei, e foi terrivelmente machucado. Baruka congelou membros apenas para vê-los se quebrarem instantaneamente. Kargalgan tentou maldições de sangue que sequer penetravam na aura do rei. Foi uma batalha de desgaste, inteligência e vontade pura. Jinvou usou as presas venenosas de casaca, descobrindo que mesmo Baran não era totalmente imune ao sangramento acumulado de feridas repetidas no mesmo local. Ele usou passos das sombras para ataques relâmpago, marcando o rei com pequenos cortes que não cicatrizavam.
Ezio entrou na luta, não diretamente, mas desviando ataques críticos com barreiras de força demoníaca pura, salvando Jinvou de golpes que teriam sido fatais. Ela gritou palavras em um idioma antigo, enfraquecendo as conexões de Baran com o poder do castelo. A virada veio quando Jinvou, com seu MP quase esgotado, canalizou toda a energia necromântica restante não em um ataque, mas em um comando. Kneo, ajoelhe-se. Foi o poder do monarca das sombras em ascensão confrontando o rei demônio. A pressão não era física, mas hierárquica, uma guerra de autoridade. Baran, por uma fração de segundo, hesitou. Foi o suficiente. Jinvou desapareceu e reapareceu diretamente na frente do rei, evitando as adagas e, com as próprias mãos envoltas em sombra, agarrou a espada longa que Baran brandia. O contato queimou, mas ele não soltou. E então, com um último impulso, ele cravou as duas presas venenosas de casaca profundamente na abertura da armadura de Baran, no ponto onde pescoço e ombro se encontram, não para envenenar, mas para prender, para criar um ponto de alavanca. Com um rugido que era metade fúria, metade triunfo, Jinvou usou toda a sua força sobre-humana e arrancou o braço de Baran, espada longa e tudo. O rei demônio gritou, um som de pura agonia e surpresa. Ele recuou, jorrando um sangue negro como petróleo. Jinvou, agora empunhando a espada longa do rei demônio, sentiu seu poder correr por seu braço, aniquilação pura e focada. Ele avançou. A luta final foi breve. Com a espada do próprio inimigo, Jinvou desferiu golpes que Baran, enfraquecido e desequilibrado, não pode mais bloquear completamente. Com um golpe final de cortar o céu, Sung Jinvou decapitou o rei dos demônios. O corpo de Baran caiu, e o castelo inteiro gemeu. Antes que a energia do demônio se dissipasse, Jinvou mergulhou a mão em seu peito, através de osso e carne ardente, e arrancou seu coração por um cristal negro que pulsava com um núcleo de fogo branco. Item adquirido. Coração do Rei Demônio, ingrediente único, grau SS. Itens adquiridos. Adagas do Rei Demônio, grau S. Espada longa do Rei Demônio, grau SS. Exausto, sangrando, mas vitorioso, Jinvou se virou. Ezio estava ao seu lado, olhando para o cadáver do tirano como uma expressão de alívio infinito. Kaizel, o Wyvern, pousou atrás deles, ferido, mas vivo. Está feito, Jinvou disse, sua voz rouca. Leve-me com você, pediu Ezio, não como uma súplica, mas como uma afirmação. Este lugar vai ruir sem seu rei. Meu lugar não é mais aqui. Jinvou assentiu. Ele havia cumprido sua parte do pacto. Montando Kaizel mais uma vez, com Ezio segurando e o coração do rei seguro em um recipiente, eles voaram para longe do castelo dos demônios desmoronando. O portal se fechou atrás deles pela última vez, selando o destino de um reino. De volta ao mundo humano, sob um céu noturno comum, Ezio Hadiru respirou ar livre pela primeira vez em séculos. Ela olhou para Jinvou, seu salvador e seu parceiro em um pacto selado em sangue, trevas e paixão. Jinvou olhou para o coração pulsante em suas mãos. O último ingrediente. Sua mãe seria curada. E ele, Sung Jinvou, o necromante, havia derrubado um rei e ganhado uma princesa, um Wyvern e armas dignas de um monarca. O caminho para o topo estava mais claro do que nunca. E agora, ele não o percorria sozinho.